E o resumo da Parashá Emor, que é a Parashá da nossa semana, tá? Vamos dar uma lida aqui do resumo, que diz o seguinte, diretamente do site rabad.org, você pode entrar lá, é o site com o maior conteúdo de judaísmo ortodoxo do Brasil, tá? Se você quiser informação, você tem informação de judaísmo aqui ortodoxo, em abundância, tá bom? Você pode entrar lá e estudar muita coisa, tem muito material. A gente vai ler aqui a Parashá Emor resumida. Seguindo os passos da ordem dada na porção da semana anterior a toda a população judaica para ser santa, a Parashá Emor começa discutindo várias leis dirigidas especificamente aos Kohanim e ao Kohen Gadol, cujo serviço divino exige que mantenham um alto padrão de pureza. Ela contém a ordem para que o Kohen abstenha-se de ficar ritualmente impuro através do contato com o corpo morto, exceto parentes próximos, e aumenta as restrições sobre quem poderá desposar, ou seja, com quem poderiam casar, né? A porção cita defeitos físicos que impedem um Kohen, um sacerdote, de realizar seu trabalho no templo sagrado, a menos que se cure. O assunto então volta-se à nação inteira. Qualquer um que esteja tamé, ou seja, impuro, recebe ordens de afastar-se dos locais e coisas que sejam especialmente sagradas. Após discutir as leis de Terumá, a pequena porcentagem de comida que deve ser separada da colheita na terra de Israel e dada a um Cohen, antes que a porção restante possa ser comida, e as várias imperfeições que tornam uma oferenda inadequada, somos advertidos a ser cuidadosos para não profanar o nome de Deus e, ao contrário, santificá-lo a todo custo. A Torá continua a discutir as festas do ano, Pesach, Shavuot e Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot e Shemini Atzeret, seguidas pelas duas mitzvot constantes mantidas no Mishkan, o acendimento da menorá todos os dias e a exibição de Lechem Hapanim a cada semana. A porção termina com um horrível incidente de um homem que amaldiçoou o nome de Deus e foi punido com a pena de morte por ordem divina. Então aqui a gente tem o resumo da Parashá Emor. Vamos agora ver outros comentários que a gente tem aqui no site. Vamos lá. Vamos ver esse artigo aqui sobre a grandeza do nome, né? Sobre Kiddush Hashem e Hilu Hashem. Na Parashá, gente, significa a porção, vamos dizer assim, porque a Torá foi dividida em várias subdivisões para estudar anualmente, então eles chamam em hebraico de Parashá, né? Então a porção da Torá desta semana, na porção da Torá desta semana estão duas das mais fundamentais ordens do judaísmo, ordem que tocam a própria natureza da identidade judaica. Não profane meu sagrado nome. Devo ser santificado entre os israelitas. Sou o Senhor que fez você sagrado e que tirou você do Egito para ser seu Deus. Sou o Eterno. Vaikra, Levítico 22:32. As duas ordens são respectivamente a proibição contra profanar o nome de Deus, Hilu Hashem, e a mitzvah positiva, Kiddush Hashem, que é santificar o nome de Hashem. Somos ordenados a santificar o nome de Deus, mas em qual sentido podemos santificar ou profanar o nome de Deus? Primeiro temos de entender o conceito de nome quando se aplica a Deus. O nome é como somos conhecidos pelos outros. O nome de Deus, portanto, é a sua posição no mundo. As pessoas o reconhecem, respeitam, honram. As ordens de Kiddush Hashem e Hilu Hashem, santificação e profanação de Deus, respectivamente, colocam aquela responsabilidade na conduta e destino do povo judeu. Isso é o que o profeta Yeshayahu, ou seja, Isaías, queria dizer quando falou:
Vocês são minhas testemunhas, diz Deus, que eu sou Deus. Né? Isaías 43:10. O Deus de Israel é o Deus de toda a humanidade. Ele criou o universo e a própria vida. Ele fez todos nós, judeus e não judeus, a sua imagem. Ele cuida de todos nós. Suas ternas misericórdias estão em todas as suas obras. Olha isso, né? Que versículo profundo, né? As suas ternas misericórdias estão em todas as suas obras. Isso está em Terlim 145:9. Então, não há nada nesse mundo que seja ruim, né? As misericórdias dele estão permeando toda a criação, todas as suas obras estão cheias de misericórdia. As misericórdias de Hashem não têm fim, né? A severidade dele sim, mas a misericórdia de Hashem é muito infinita, né? Porém, o Deus de Israel é radicalmente diferente dos deuses nos quais os antigos acreditavam e a realidade na qual os cientistas ateus de hoje acreditam. Ele não é idêntico à natureza. Ele criou a natureza. Ele não é idêntico ao universo físico. Ele transcende o universo. Não somos capazes de mapear ou quantificá-lo por meio da ciência, através da observação, medida e cálculo. Como então ele é conhecido? A alegação da Torá é que ele é conhecido não exclusivamente, mas basicamente através da história judaica e através das maneiras pelas quais os judeus vivem, conforme Moshe proclama ao final de sua vida. Pergunte agora sobre os dias passados, muito antes do seu tempo, a partir do dia em que Deus criou os seres humanos sobre a terra. Pergunte de um lado dos céus a outro. Algo tão grandioso jamais aconteceu ou jamais se ouviu algo como isso? Algum outro povo ouviu a voz de Deus falando do fogo como vocês e viveu? Algum outro Deus tentou pegar para si mesmo a nação de outra nação por testes, por sinais e maravilhas, por guerra, com mão poderosa e um braço estendido, ou por ações notáveis e impressionantes, como todas as coisas que o Eterno teu Deus fez por ti no Egito perante teus próprios olhos? Isso aqui está em Devarim 4:32-34. Devarim é Deuteronômio. Há 33 séculos, Moshe já sabia que a história judaica era única e continuaria a ser. Nenhuma outra nação sobreviveu a tamanhos desafios. A revelação de Deus a Israel foi única. Nenhuma outra religião é construída sobre uma revelação histórica, direta de Deus a um povo inteiro, como aconteceu no Monte Sinai. Portanto, Deus, o Deus da revelação e da redenção, é conhecido ao mundo através do povo de Israel. Somos testemunhas de algo além de nós mesmos, embaixadores de Deus para o mundo. Portanto, quando nos comportamos de uma maneira para evocar a admiração pelo judaísmo como fé ou estilo de vida, isso é um Kiddush Hashem, uma santificação do nome de Deus. Quando fazemos o contrário, quando traímos aquela fé, estilo de vida, fazendo as pessoas não respeitarem Deus, o Deus de Israel, isso é um Hilul Hashem, uma profanação do nome divino. É isso que Amos queria dizer quando falou: eles pisam sobre as cabeças dos pobres, assim como o pó do chão, e negam justiça aos oprimidos, assim profanam o meu nome sagrado. Amós 2:7. Então é isso que Amós falou, né? Quando os judeus se comportam mal, sem ética, injustamente, eles criam um Hilul Hashem. Eles fazem outros dizerem: não posso respeitar uma religião ou um Deus que inspire as pessoas a se comportarem dessa maneira. O mesmo se aplica numa escala maior, mais internacional. O profeta que nunca se cansou de declarar isso foi Yehezkel, o homem que foi para o exílio da Babilônia após a destruição do primeiro templo. Isso é o que ele ouviu de Deus. Eu os dispersei entre as nações, e eles foram espalhados através dos países.
eu os julguei de acordo com sua conduta e suas ações, e onde quer que eles estivessem entre as nações, eles profanaram o meu sagrado nome, pois era dito sobre eles: esse é o povo de Deus, e mesmo assim eles tiveram de deixar a sua terra. E Ezequiel 36:19. Quando os judeus são derrotados e enviados ao exílio, não é somente uma tragédia para eles, é uma tragédia para Deus. Ele sente como um pai se sentiria ao ver seus filhos atacados e enviados à prisão. Um pai com frequência tem uma sensação de vergonha e, pior ainda, de falha inexplicável. Como é que, apesar de tudo que eu fiz por ele, não pude salvar meu filho de si mesmo? Quando os judeus são fiéis à sua missão, quando vivem e inspiram como judeus, então o nome de Hashem é exaltado. É isso que Yeshayahu quis dizer quando falou em nome de Deus: você é meu servo Israel, em quem eu serei glorificado. Isaías 49:3. Essa é a lógica de Kiddush Hashem e Hilu Hashem. O destino do nome de Deus no mundo depende de nós e de como nos comportamos. A nenhuma nação jamais foi dada uma responsabilidade maior ou mais decisiva, e isso significa que cada um de nós possui uma parte nessa tarefa. Quando um judeu, especialmente um judeu religioso, se comporta mal, age sem ética nos negócios ou é culpado de abuso sexual, ou faz uma declaração racista, ou age com desprezo pelos outros, isso se reflete mal em todos os judeus e no próprio judaísmo. E quando um judeu, especialmente um judeu religioso, age bem, desenvolve uma reputação por agir honradamente nos negócios, ou cuidar das vítimas de abuso, ou mostrar compíscua generosidade de espírito. Não apenas isso se reflete positivamente nos judeus, aumenta o respeito que as pessoas têm pela religião em geral e assim por Deus. Maimônides acrescenta na passagem de seu código de lei falando sobre Kiddush Hashem. Se uma pessoa tem sido escrupulosa em sua conduta, gentil em sua conversa, agradável com suas maneiras ao receber, não retrucando nem mesmo quando ofendida, mas mostrando cortesia a todos, até aqueles que a tratam com desprezo, conduzindo seus negócios com integridade e fazer mais que seu dever em todas as coisas, enquanto evita extremos e exageros, uma pessoa assim santifica a Deus. Então aqui a gente tem o Rabino Norman Lamm, conta a divertida história de Mendel, o garçom. Quando chegou a notícia em um cruzeiro sobre a ousada operação de Israel em Entebbe em 1976, os passageiros queriam fazer uma homenagem para Israel e o povo judeu. Uma pesquisa foi feita para ver se havia alguns judeus a bordo. Somente um judeu pode ser encontrado, Mendel, o garçom. Assim, numa solene cerimônia, o capitão do navio, em prol de todos os passageiros, ofereceu suas congratulações a Mendel, que de repente se viu eleito de fato como o embaixador do povo judeu. Somos todos, gostemos ou não, embaixadores do povo judeu, e como vivemos, nos comportamos e tratamos os outros reflete sobre nós, não somente como indivíduos, mas sobre nosso povo como um todo, e assim sobre o judaísmo e Deus. Não tenha medo da grandeza. Alguns nascem grandes, outros atingem grandeza, e outros têm grandeza colocada sobre eles, escreveu Shakespeare em A 12ª Noite. No decorrer da história dos judeus, no decorrer da história, os judeus têm tido um impulso de grandeza sobre eles, como escreveu o falecido Milton Himmelfarb. O número de judeus no mundo é menor que um pequeno erro estatístico no censo chinês, porém permanecemos maiores que nossos números. Coisas grandes parecem acontecer ao nosso redor e para nós. Deus confiou em nós o suficiente para nos tornar seus embaixadores em um mundo com frequência
sem fé e brutal. A escolha é nossa. Serão nossas vidas um Kiddush Hashem ou Deus não permita o oposto? Ter fé ou ter feito alguma coisa, ter um único ato durante a vida, tornar alguém grato porque há um Deus no céu que inspira as pessoas a praticarem o bem na terra, talvez seja a maior realização que alguém possa aspirar. Shakespeare definiu corretamente o desafio: não tenha medo de grandeza. Um grande líder tem a responsabilidade tanto de ser um embaixador como de inspirar seu povo a se tornarem embaixadores também. Aqui você vai ter as notas e tudo isso você encontra no site Chabad.org. Entra lá e aproveita o conteúdo. A gente pode entender também que nós, como não judeus que aprendemos com os judeus, também temos uma grande responsabilidade de mostrar mudanças de conduta, olhar o mundo de maneira positiva. Tudo isso faz com que as pessoas vejam que as pessoas que estão aprendendo com os rabinos têm tido uma elevação moral, uma elevação na ética, uma maneira positiva de ver a vida. Então tudo isso é uma maneira de expandir o testemunho dos judeus no mundo. Não apenas o povo judeu é testemunha, mas como nós podemos testemunhar que aprendendo com os judeus a gente pode ser pessoas melhores, pessoas que podem influenciar positivamente a sociedade e podemos ver o mundo todo observando e se elevando através das 7 leis e divulgando as 7 leis para o mundo. Uma boa noite a todos. Shalom, shalom.